Ei, olha nós aqui de novo no canal Oráculos e Mistérios. Eu sou o astrólogo Luiz Júnior. Eu sou a astróloga Rosana Trindade. Boa tarde. Boa tarde. Ou bom dia, né? A gente não sabe Ou direito boa noite que hora. Ou boa também, né? noite, ou boa madrugada. É. Enfim, todos os bons pra você. Agora, olha só, a gente tá trazendo aqui nessa... Pra quem acompanhou aí no nosso Facebook, no Instagram, eu e a Rosângela fizemos uma tiragem pra gente ver como vai ficar a situação do Brasil daqui pra frente com essa questão do coronavírus, né? Então a gente já vinha acompanhando, vai ter até, se vocês procurarem aqui, vai ter uma gravação que é como o Luiz Júnior acertou as previsões, que assim, eu já falava disso, do que está acontecendo agora, desde 2013, né? Então, em 2017 eu passei o ano inteiro dando palestra sobre isso, a Rosângela me acompanhou, ela também tirava os tarôs e chegava à mesma conclusão, que a gente no final de 19 e em 2020 seria um período muito ruim. Em né? 2018 nós falávamos, lembra, Nós Luiz? falávamos. Que o Brasil ia enfrentar uma crise muito grande, muito desemprego. Isso. Só que eu, como taróloga, não consegui prever a pandemia. Isso, eu já Porque tinha visto. muitas pessoas falam assim, tem alguns tarólogos que diz que viram, mas ninguém viu. Foi uma coisa tão oculta, tão escondida que aconteceu que ninguém percebeu isso. A gente sabia que ia ter a crise, alguma coisa ia acontecer, mas não sabia o que era, né? Exato, eu já sabia da pandemia, tanto que está nos textos que eu coloquei no jornal Cotia agora, do qual sou colunista. Também já sabia da crise econômica, mas eu vou ser sincero, eu não tinha relacionado os dois. Então isso começou a ficar muito claro a partir de setembro do ano passado, quando eu comecei a fazer algumas avaliações e algumas tiragens, e nós vimos que tinha muito a ver uma com a outra. Então as coisas começaram a fazer lógica. Então vai ter um vídeo em que a gente vai falar sobre tudo que a gente viu, como a gente fez até tecnicamente, para vocês verem que a gente não está falando só porque, tá acontecendo agora, resolveram falar. Não, nós vamos mostrar como foi. Tem vídeos antigos no YouTube aí, Oráculos e Mistérios, que eu joguei acho que em 2018, que fala alguma coisa assim. Isso, que a gente ia passar um período muito ruim. Muito difícil. Acho que até o presidente não era esse que tá atualmente. Não, era Michel Temer na época. Era outro presidente, tava acho que tendo eleição ainda, ia ter eleição, né, presidencial. Isso, Michel Temer. Aí eu no meu jogo, até pessoas conhecidas que viram, falaram, nossa, aquilo que você falou tá acontecendo mesmo. Então é isso que tá acontecendo. Então a coisa não se foi em 2019, aconteceu agora em 2020. Pois é. Né? E a gente vai mostrar para ver que a gente não teve uma premonição do outro mundo, não veio aqui um ser de luz e falou pra gente. É técnica, gente, é técnica. É técnica, conhecer e saber fazer. Então nós vamos fazer um vídeo explicando isso. Agora, o que está acontecendo, a gente resolveu fazer, novamente usando o baralho cigano, o tarô e a astrologia, para saber como é que vai ficar. Então nós publicamos o texto com a foto e hoje nós vamos trazer para vocês em primeira mão como que a gente chegou a essas conclusões, começando pelo baralho cigano com a Rosângela Trindade. Então, eu fiz, né, mandei para ele colocar no ar, né? Nem falei nada pra ele antes, né, que tava acontecendo. Mandou de repente, assim, falou, olha isso. Eu falei, meu Deus. Porque não, assim, nada foi combinado aqui, gente. Não. Foi feito... Ela fez, mandou pra mim, eu também fiz em outro lugar, ele fez foi assim mesmo. Aqui, né? Na verdade, olha só, a tiragem dela tá aí na tela pra você ver, tá? Olha só o que saiu. Quais cartas que saíram aí, da esquerda pra direita, Rô? Então, saiu os caminhos, saiu a casa, saiu o livro, saiu a carta do homem. O homem em posição central, tá, Isso. gente? No jogo. Saiu os trevos, tá? A foice e a carta, por último, o urso. Então vocês acompanharam na tela aí, né? Agora fica atento ao que ela vai falar. Então, aqui, quando eu joguei as cartas, joguei um dia à noite, né? Um dia de semana, e eu fiquei, assim, assustada, né? Bom, pra vocês, fiquei assustada. Por quê? Eu vi aqui algo muito complicado que vai acontecer no Brasil. Eu vi, assim, pessoas desesperadas. Tá tendo desemprego? Está. Não é porque tá tendo agora, vai ter mais ainda. Grandes empresas vão se quebrar. Tá? Empresas, pequenos negócios, empresários, microempresários vão se quebrar de uma total maneira que vai gerar muito desemprego. Tá? E a carta central, que saiu o livro não, né? O homem. Então, para mim, eu vi aqui o presidente da República, assim, de mãos atadas, não conseguindo solucionar o problema, né? Não conseguindo ver que situação que ele pode tentar melhorar o país. Ele vai ter uma situação tão complicada e ele vai ficar tão baixo assim
pra ele, essa autoestima dele, que ele vai ficar assim desanimado, né? Ninguém vai apoiar ele, né? Bota pessoas que apoiam ele, tem outros que não apoiam. Então ele vai ficar totalmente assim, sem saber o que fazer. Ele está perdido mesmo, né? Não sabe o que fazer. Isso mostra que vem a carta depois, que é Os trevos. os trevos. Que tá mostrando o quê? Que ele não sabe, que ele tem tantos problemas que ele não sabe o que fazer. Aí vê o corte, depois vê o urso. Quer dizer, a coisa foi contaminada, não sabe o que fazer. Vai ficar tão difícil que não sabe onde tirar dinheiro, porque os outros países estão sem dinheiro também. Não sabe como salvar a economia, não sabe como salvar o emprego de ninguém. Pessoas morrendo, pessoas sem casa, sem moradia, perdendo emprego, passando fome, pedindo nas ruas, que já está acontecendo, né? Sim. Eu fiquei sabendo Isso. hoje, por gente conhecida, que tem gente que já tá na rua pedindo. Pessoas assim que não são moradoras de rua, mas estão assim com roupas normais, sem saber o que fazer, desempregadas, pedindo Isso pedindo seria dinheiro. inevitável, gente, independente do isolamento ou não. Se você pensar, o que vai acontecer se não houvesse isolamento promulgado pelos governadores? Com o tempo, essa epidemia, essa pandemia mortal, que eu vou explicar na astrologia, iria dizimar, iria pegar tanta gente que naturalmente as pessoas não iriam mais sair de casa. Então seria inevitável ter essa condição econômica. Mas o curioso é que tanto na astrologia, que eu vou falar daqui a pouco, quanto no baralho que ela tirou agora, significa o quê? Que nós precisamos passar por esse período. Ah, mas por que precisa? A gente não conhece as razões cósmicas. Na astrologia, essa previsão pode ser feita a qualquer momento. Ou seja, é um momento esperado para o nosso país. É uma necessidade de depuramento. Agora, como nós vamos fazer isso? Isso vai ser no dia a dia, né, Rosângela? E aqui fala assim na tiragem, complementando ainda, né? Que aqui as energias são tão densas, assim, fortes, que é complicado, né? Aqui o que pede aqui no baralho, né, nesse jogo, né? As pessoas serem mais unidas, tentar ter o apoio familiar, né? Porque tá difícil. Aqui fala a carta da casa, que representa a família, né? Ficar mais em casa, ter o apoio da família, parentes, né? Porque estudar alguma situação para sair dessa, porque é complicado aqui. O jogo em si, no geral, é muito complicado, né? E é assim, vai ser complicado, o presidente não vai tentar de tudo, fazer alguma coisa, não vai conseguir, porque entre eles não tem dinheiro, né? Nunca vai ter dinheiro mesmo para resolver as coisas, né? Cadê que as pessoas não vão perder empregos, vão ficar desempregadas. Esse vírus ainda pode voltar, viu? Ele pode voltar, embora não vi aqui, mas eu sinto que ele vai voltar. Uhum. É uma coisa que não vai acabar nunca. Ele vai voltar. Pode vir outros vírus também. Aí, complicado, né? Perfeito. O que bate perfeitamente na astrologia. Eu puxei aqui o mapa astral do Brasil. Olha só, o mapa astral do Brasil ele é dado às 7 da manhã do dia 7 de setembro de 1822, que eu estava esquecendo aqui, que é a data da independência aqui em São Paulo, tá? Então é como se o Brasil tivesse nascido aqui em São Paulo, nós somos aqui de São Paulo, mais especificamente uma cidadezinha da região metropolitana chamada Cotia, mas enfim. O que acontece? Esse é o mapa que você está vendo aqui na tela, tá? Tem o mapa aqui mostrando tal, isso para quem for acompanhando a gente, o canal Luiz Júnior, etc, a gente vai ver o que são cada um desses símbolos, mas basicamente, gente, houve até uma certa, no meio esotérico no final do ano passado, falando sobre o grande encontro de Plutão com Saturno, né? Então todo mundo comentou sobre Plutão com Saturno, o que ia acontecer. Bom, isso já estava previsto. Se você chegasse lá, sei lá, se você tivesse computador no ano em que Jesus nasceu e puxasse o mapa astral para 2020, apareceria isso, tá? Ou seja, isso é uma previsão cósmica, tá? Então, essa conjunção Plutão-Saturno em Capricórnio, porque eles estão em Capricórnio agora, a última vez que ela aconteceu foi em 1500 e os quebrados, 1586, se eu não me engano, 1618, é esse período, tá? E olha só o que aconteceu na Europa. Algumas cidades da Alemanha e da França, as pessoas pegaram algum tipo de doença que ninguém consegue explicar até hoje e saíam dançando na rua. Não sei se você conhece essa história, chamado dançomania ou coreomania do século XVI. Eles saíam 400, 500 pessoas dançando na rua até morrer. Então foram epidemias de saúde mental ou virais, ninguém sabe explicar o que aconteceu, em que pegou uma boa parte da Europa. Depois houve também alguns encontros de especificamente Urano entrando em Touro
e Saturno entrando em Capricórnio, em que culminou na gripe espanhola da época da Guerra Mundial. E um pouquinho antes, em 1929, uma coisa que eu estou falando sempre, desde 2013 eu falo isso, nós vamos passar uma crise ainda nessa década em que nós vamos repetir a grande crise econômica de 1929. Eu não sei se vocês sabem, na crise de 29, o crash da Bolsa de Valores, devido em muito à Primeira Guerra Mundial e à crise dos estados, o mundo quebrou. Pessoas pulavam do prédio, perdiam tudo e pulavam dos prédios, se suicidavam. Muitas pessoas perderam tudo da noite para o dia. O crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, ele é considerado uma das causas para a Segunda Guerra Mundial. Dizimou de tal jeito que os estados começaram com o ultranacionalismo. Surgiram pessoas naquela época falando: eu sou a salvação, confia em mim, eu vou conduzir o nosso povo à glória. Estão pensando em alguma coisa que está acontecendo nesse período? Pois é. Então o que acontece? Já era previsto com a entrada de Plutão, com a grande conjunção Plutão-Saturno, já era previsto com Urano entrando em Touro, com Saturno entrando em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, já era prevista essa crise econômica. Tá? Quando você pega o mapa do Brasil, na casa 12, que é a casa relacionada a doenças sérias, Plutão e Saturno estão entrando na casa 12 brasileira. Entende? Então essa crise, eu estou sempre falando que é uma crise que vai pegar em cheio o Brasil. Ainda estamos no começo. Então quando a Rosângela fala isso vai voltar, outras pandemias vão acontecer. Quando você pega os jornais falando que essa é só a primeira onda, ainda tem a tal da segunda onda e talvez até uma terceira onda. Quando você vê as pessoas indo trabalhar, porque a gente entende, tem aqueles que conseguem ter uma vida e se manter 2, 3, 4 meses em casa sem problemas. Tem gente que precisa sair para trabalhar, né? Então quando a gente vê isso acontecendo e as pessoas se contaminando cada vez mais, a gente vê o quanto que essa tiragem estava certa. Por quê? Porque Plutão, entrando na casa 12 do Brasil, simboliza a morte. Então o coronavírus tem tudo para pegar em cheio o Brasil. Em cheio, causando uma tragédia econômica, tá? Junto. Então são duas tragédias aí, econômica e de saúde. De saúde, né? Tá? Pior, na sequência, Saturno fica 2 anos na casa 12 brasileira, tá? Eu já li várias matérias falando que essa crise deve terminar em 2022, hein? E não são astrólogos falando, eu tô falando de médicos. Tá? Eles estão falando que termina em 2022. Olha só, ciclo de Saturno começou ali no finalzinho de novembro do ano passado e deve terminar em 2022, ok? Ele saindo, ele vai entrar na casa 1 brasileira. Então a casa 1 é a casa da personalidade do povo. E Saturno restringe. Nós vamos ficar um povo muito mais violento, um povo com uma crise, uma necessidade de contenção muito grande, um povo briguento. Pode ter muito problema com ditadura, com pessoas querendo tomar o poder à força. Aquela questão de 1929, Mussolini, Hitler, Vargas, eu sou o cara, eu vou conduzir esse país para onde eu quero, né? Então há esse risco muito grande de toda vez que houve uma crise humanitária desse porte no planeta, as pessoas elegeram um herói. E nós vamos falar depois, né, dos arquétipos também, em outros momentos, nós vamos falar desse arquétipo do herói, mas é a figura de um herói salvador, aquele cara que vai e resolve o problema, percebe? Olha só, ele vai ficar mais 2 anos, então até mais ou menos 2024, mais ou menos na casa 1, e ele entra na casa 2 do Brasil, mais ou menos por 2024. Quando ele entrar na casa 2 do Brasil, ele vai trazer recessão econômica violenta. Então olha só, a crise que está começando agora, ela vai piorar em 4 anos. Tem 4 anos onde nós vamos ver um pequeno período de retomada, causado por Júpiter, que também está transitando. Em 2 anos, Júpiter vai entrar nessa casa 2 do Brasil, trazendo certo alívio, tá? Mas há o risco do quê? Aquela história. A hora que você está aqui em cima, cuidado para não fazer besteira, porque a hora que chegar aqui embaixo, ó, tá? Então assim, cautela é a recomendação que a gente dá. Porque esse período é de interiorização, é um período de entrar para dentro, olha só que legal, entrar para dentro da gente para poder nos compreender e reduzir as necessidades. Será que a gente precisa comprar tanto? Será que a gente precisa ter tantas coisas? Será que nós, entendeu? Nós vamos reduzir e readequar, porque nos próximos 5 anos nós teremos problemas seríssimos econômico-financeiros nesse país, inclusive com risco de ditaduras,
de heróis salvadores, inclusive em guerras civis internas, hein, gente? Isso é muito sério, né, Rosângela? Quer complementar com alguma coisa? É isso mesmo que você falou, é preocupante isso tudo, né? Isso. Muito preocupante. Preocupante, né? Porque, assim, esse vírus, né, trouxe muitas mudanças, né, na vida das pessoas. Não só do Brasil, como mundialmente, né, falando, né? Pois é. Então, aqui fala, como você falou de estruturação, ver as pessoas voltar mais para dentro de si, né? As pessoas analisarem primeiro as coisas, né? Tá vendo aqui? Livros. Voltarem para dentro, Voltar analisar pra e dentro. fazer uma reflexão interna. Esse é um fazer momento reflexão. global, gente. Tá em global. casa, reflita entre si. O que é importante para vocês, para sua família, né? Tomar muito cuidado com a ambição, né? Aquela coisa de querer tudo, né? De querer consumismo também, né? É claramente um momento de mudança, né, Rosângela? Mudança. Claramente um momento mais de mudança. a espiritualidade. Embora aqui na tiragem não saiu nada sobre espiritual, é só coisa material, né? Só que perdas, né? Materiais. Aqui não tem nada de espiritualidade, pelo contrário. Aqui tem algo obsessor, que a carta do urso é o obsessor. Vai chegar, é a sombra, né? As pessoas se mostrando agressivas, né? Sim. A agressividade, a coisa negativa tomando conta da situação, né? Exato. É isso que eles querem, né? Olha a complicação. Que a foice junto com o urso que traz o quê? Traz aquela mudança que as pessoas vão mostrar aquele lado agressivo. Aquilo que estava escondido dentro delas vai ser mostrado agora. Vai ser mostrado agora. Né? Então, lembrando aqui, até pra gente encerrar, Chico Xavier, né, aquele grande mestre que estava encarnado entre a gente, ele havia dito que havia uma data limite para a humanidade. Lembra? Julho de 2019. Que se a humanidade não tomasse jeito, a gente ia sofrer algumas consequências. Para quem lembra disso, tá aí, né? Chico tinha razão. Então é hora de entrar nós mesmos, interiorizar, compreender a casa e o lar como útero, né? E fazer uma revisão do quanto que o nosso sistema estava consumindo o planeta. É isso. Se você gostou, clica aqui no inscreva-se, clica no curtir, clica no sininho, né, Rosângela? Isso. E Inscreva no nosso canal. inscreve aí, porque ó, a gente tem muita E coisa comente. legal para trazer com você, tá ok? Eu sou o astrólogo Luiz Júnior. Eu sou a taróloga Rosana Trindade. Tchau, tchau!